Relógio, as horas já foram embora. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abre lá em Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo 1. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Deus, Pai Santo, meu Pai. Todos acharam a palavra de Deus? Os irmãos ainda estão procurando. Mateus capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor para nós ganhar tempo nessa noite de hoje. Que nos diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Amém. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o Senhor, porque o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu, é o pão vivo. Senhor, eu te peço, me alimenta nesta noite de hoje, revela a tua palavra, a grandeza que há no céu, porque eu necessito de ouvir a tua voz. Quantos creem podem se sentar e glorificar o nome do Senhor, bem alegre nesta noite de hoje. Meus irmãos, antes de começar a pregar nessa noite de hoje, quantos têm visto o que tem acontecido lá em Israel? Israel sendo desolado, a palavra está se cumprindo. E eu buscando, eu pude compreender que o nome Ramá significa destruição, que está acontecendo em Israel. Hamas atacando Israel, ou seja, destruindo Israel. A palavra está se cumprindo. Jesus está breve a voltar para buscar o seu povo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite de hoje, mas pode ser a última que o Senhor nos prepara para se encontrar com Ele, porque Jesus ele breve vem para buscar ao seu povo. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor a mais uma noite, para o Senhor nos preparar, porque nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã, mas que o Senhor possa ter misericórdia de todas as nossas almas, porque lá no céu nós queremos morar. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite de hoje é a respeito da campanha Tem Vitória de Deus neste deserto, né, irmão Mário? Se eu for perguntar a todos aqui nessa noite de hoje, todos têm passado por um momento difícil na terra. Todos aqui têm passado por um processo, têm passado por uma dificuldade. Mas Jesus, o próprio Jesus, ele foi levado até o deserto, a Bíblia nos fala. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Evangelho ele começou no deserto, mas como assim, pregador? A Bíblia nos revela que João Batista, ele veio para prenunciar o caminho do Senhor, ou seja, para preparar o caminho para Jesus vir. Ele era profeta e ele veio preparar o caminho para o Salvador pisar na terra. E é por isso que eu digo aos irmãos que o Evangelho ele começou na onde? No deserto, porque João Batista começou a pregar na onde? No deserto. Ele pregava na onde? No deserto. E o Evangelho começou a ser exclamado lá no meio do deserto, no meio do nada, aonde as multidões saíam da sua casa e iam até João Batista no deserto para ouvir a pregação de Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus. O Evangelho começou na onde, igreja? No deserto. Então o deserto tem algo bom para nos ensinar, não é verdade? Porque se nós formos observar diante da palavra, irmãos, quantos que já passaram pelo deserto? Um exemplo, o nosso irmão José. Ele saiu da sua casa aos 17 anos e durante 13 anos da sua vida,
ele passou por um deserto. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, aos 17 ele saiu da sua casa, foi vendido como escravo. E aos 30 anos de idade, o rei mandou chamá-lo para interpretar o sonho dele. Com 30 anos, ele ficou 13 anos ali no anonimato, no deserto. Mas durante, irmãos, aqueles 13 anos que ele passou ali, ele teve intimidade profunda com Deus. A Bíblia nos fala, ele teve ali, irmãos, revelação de Deus. Ele passou ali experiências profundas com o Senhor. Então o deserto, irmãos, ele tem algo para nos mostrar, para nos ensinar. A pessoa passa dificuldade, como José passou dificuldade, mas lá no meio do deserto, durante os 13 anos, ele pôde compreender que Deus estava na vida dele. E como eu disse aos irmãos, que o Evangelho começou a ser anunciado no deserto, no meio da dificuldade, no meio do nada, no meio da sequidão. Jesus queria nos mostrar, irmãos, que entre meio à dificuldade, que nós caminharíamos nessa terra, que nós seguiríamos a Ele sobre a face dessa terra. Jesus nos disse: "Tende bom ânimo, eu venci." Jesus nos ordenou a ter um bom ânimo para nós caminharmos, porque é no decurso dos anos, é no decurso da caminhada que se mostra a nossa obra, que se mostra a nossa fé diante de Deus. E por muitas das vezes, muitos não conseguem chegar lá. Muitas pessoas no início da sua jornada, como aquelas pessoas que estavam ali no meio da multidão seguindo a Jesus, não compreendeu este mistério. A Bíblia nos revela, irmãos, que Jesus, ele ali multiplicou pães e peixes para quantos? Mais de 5.000 pessoas, não foi? Uma grande multidão seguia Jesus aonde ele ia. Mas o Evangelho, por muitas das vezes, nos leva em primeiro deserto para nós passarmos, irmãos. E somente aquela pessoa que conhece a Deus, que bebeu da água que Jesus falou, que chega até o final. Por quê? Porque, irmãos, a grande multidão seguia a Cristo, numerosas pessoas para ser curados. Mas eu vejo pela Bíblia Sagrada que somente um ficou lá quando Jesus estava no alto do Gólgota, com os braços estendidos, pendurado naquele madeiro. Somente uma pessoa ficou. Uma mulher. E essa mulher, irmãos, viu Jesus primeiro quando ele ressuscitou. Entendam o mistério nessa noite de hoje. A caminhada, irmãos, pode ser árdua. A caminhada pode ser ali penosa, pode ser pesada, mas é lá na frente que está a tua vitória. Deus pode te mandar em primeiro deserto, mas entendam uma coisa: é no deserto que Deus vai te dar a vitória. É no deserto, irmãos, que a igreja ela vai ter vitória. Você pode estar passando dificuldades, mas é entre meio às dificuldades, irmãos, que nós temos providência dos altos céus. Israel, por muitas das vezes, teve experiência profunda com Deus aonde? Na onde, irmãos? Deserto. Israel nunca viu tanta provisão de Deus em outro lugar a não ser no deserto. Moisés teve experiência profunda com Deus na onde? No deserto. Josué teve provisão de Deus, experiência profunda com Deus, crescendo do lado de Moisés, vendo o milagre na onde? Deserto. Caleb da mesma forma. Os anciãos crescendo, as crianças crescendo, o sapato crescendo junto com o pé, a roupa não se extinguindo, a água brotando da rocha, o mar se abrindo na onde? Deserto. Então o deserto tem algo a ensinar ao povo de Deus nessa terra. Muitas pessoas pensam: Deus, eu vou morrer, me tira daqui. Não. Deus está somente te preparando para você encontrar com Ele lá na frente. Irmãos, é árdua, a caminhada é difícil. Deserto, irmãos, para passar por ele, é só Deus na causa. Por muitas das vezes a gente pensa em desistir, pensa em parar, pensa em fazer tantas coisas. Mas o mal que eu digo a você, eu não sei como está a tua vida. Mas por intermédio desta palavra, se você está no meio do deserto, saiba que lá no meio do deserto o Senhor vai bradar dos altos céus, vai resplandecer uma luz sobre a tua frente para abrir caminho para você passar. O diabo pode colocar barreira, mas Jesus está prevalecendo. No mundo espiritual há demônios trabalhando, irmãos, para nos barrar de toda forma, para nos parar de todo jeito, de toda emboscada, de todo lado, de toda artimanha, usando qualquer coisa.
mas Jesus sempre está conosco, olhando dos altos céus com a tua divina misericórdia, para nos dar a vitória. Eu posso dizer aos irmãos que deserto é a escola de Deus. O deserto, irmãos, onde o crente é provado para morar no céu, onde a fé é experimentada para morar junto com Jesus, porque Jesus também passou pelo deserto. Ele foi levado até lá. A Bíblia nos fala nessa noite de hoje. Jesus se batizou. A Bíblia nos fala que João Batista ali desceu Jesus às águas para cumprir a justiça divina. E Jesus ali, irmãos, foi batizado, a pomba desceu e pousou-se sobre o nosso Senhor. O céu se abriu e uma voz veio dos céus. E aí, irmãos, após Jesus sair das águas, a Bíblia nos fala que ele foi direcionado para onde? Para o deserto, para ser tentado. Ali durante 40 dias e 40 noites, todos os irmãos já sabem, já conhecem a história. O nosso Senhor, ele passou ali o primeiro dia, o segundo. E ali a Bíblia nos fala, irmãos, que chegou a um certo ponto, Jesus como homem, como nós somos, ele ali sentiu fome. E quem se aproximou ali, irmãos? Quem estava ali observando o nosso Senhor no meio do deserto? O vil tentador, Satanás. Ele estava ali observando cada passo que o nosso Senhor dava no meio do deserto. Porque é na dificuldade, irmãos, que o diabo fica nos observando. E ali Jesus estava durante os 40 dias e a Bíblia nos fala que ele teve fome. E o próprio Satanás falou com ele: ó, pega uma pedra e transforma ela em pão. Se tu tens poder, transforma ela em pão. Jesus poderia transformar em milhões e milhares de pães ali aquela pedra se ele quisesse. Mas não, ele estava ali para passar no meio do deserto. Ele estava ali para ser provado e aprovado por Deus. O próprio Jesus que nos ensina isso. Satanás ali do lado dele falando: transforma. Você está com fome, transforma. E é isso que o diabo faz, irmãos, por muitas das vezes. Quantos irmãos aqui conhecem pessoas que no momento da dificuldade acaba cedendo? Quem aqui já observou isso? No momento do desemprego, no momento da fome, no momento da espada, no momento da perseguição. Quantos irmãos conhecem outros irmãos que outrora pregaram, pessoas de perto, pessoas de longe, e por causa que as portas se fecharam, largaram Jesus e hoje não quer mais saber do Evangelho, porque estavam na dificuldade? Quantos irmãos aqui não conhecem pessoas assim? É no momento da dificuldade que ele está ali, transforma. E é por isso que muitas pessoas hoje abandonam Jesus, irmãos, porque seguem ao prato de Satanás. Mas nós que somos de Deus, servimos ao Senhor, devemos falar igual Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, têm negado o nome de Jesus com poucas coisas hoje, aceitando o prato de Satanás. Estão perdendo a salvação por causa de poucas coisas. E ali, irmãos, o diabo, ele não cansou. A Bíblia nos fala que ele se afastou por um momento que oportuno. Ele estava ali perto. E a Bíblia nos fala que ele chegou ali. Ele levou Jesus ali até o cenáculo do templo e falou com Jesus: pula, salta, porque está escrito: aos teus anjos ordenará que te guardem. Daí, irmão, Jesus sabedor, porque ele estava a ponto de receber do Pai. Mais uma vez ele usou a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez a Bíblia nos fala que Satanás se apartou dele por um momento o quê? Oportuno. E o que me chama a atenção, irmãos, é nesse intervalo a qual a Bíblia nos fala que Satanás se apartou dele por um momento o quê? Oportuno. A qualquer momento ele poderia voltar, ou seja, nós que servimos a Deus. É por isso que Jesus falou: orai e vigiai. Jesus nos mandou orar e vigiar. Jesus mandou os discípulos orar sem cessar e vigiar. Por quê? Satanás, ele se aparta, os demônios se apartam por um momento que oportuno. Pensa que o adversário, ele vai te atacar quando você estiver firme na unção, no propósito com Deus, né? Ele vai ali atacar a sua fé num momento de necessidade, de dificuldade. Quem aqui já observou isso?
Quando você está na glória, está no manto, aí o diabo chega perto. Mas quando a pessoa ele está passando por um processo de dificuldade, aí é que o diabo ele começa a chegar pertinho da pessoa, soprando, jogando seta para a pessoa largar tudo, para a pessoa parar com tudo, para a pessoa abandonar a sua fé. É isso que ele faz. E pela terceira vez, agora a Bíblia nos fala, irmãos, que Satanás chegou ali, levou Jesus até um monte muito alto. Ali foi se abrindo ali, mostrou-se todos os reinos da terra, tudo enquanto é coisa, riqueza, reino, glória, mostrou exército, mostrou ali todas as coisas que existem neste mundo. O próprio Satanás mostrando para o Senhor da glória, Jesus. Para quem que ele estava mostrando isso? Se ele estava mostrando isso, tentando a Jesus, quando dirá nós, que somos falho, pecador, necessitado da misericórdia do Senhor. Glória a Deus! Ele mostrou tudo para Jesus. Ó, se prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo. Infelizmente, muitos já fez isso. Já vendeu o seu direito lá no céu, por ouro, por prata, por diamante, por reino, por glória aqui na terra, por nome, sobrenome, por status. Infelizmente, muitos já fez isso. Mas graças a Deus que ali estava o Filho de Deus para dar a resposta certa para o adversário. Irmãos, e todos já conhecem essa resposta a qual Jesus deu para Satanás ali. E a Bíblia fala, irmãos, que ele se apartou de Jesus. E sabe o que aconteceu? O mais tremendo aconteceu naquela hora. É por isso que eu digo aos irmãos do deserto que tem algo precioso a nos ensinar. Pode estar calor, irmãos, pode estar frio, pode estar de qualquer forma, mas é no final, irmãos, o mais gostoso de servir a Deus. A Bíblia nos fala que quando Jesus passou por essas 3 tentações, a Bíblia fala que o céu se abriu e os anjos desceram para servir a Jesus. Jesus até então, irmãos, estava ali no deserto, com fome, com sede, estava ali com o seu corpo magro, porque a fome causa isso. Quem aqui já percebeu isso? Quando a pessoa está num propósito por tempo prolongado, até as veias sobem, a boca fica seca, a pessoa engole seco, os lábios começam ali, ó, a ficar rígidos, seco, até estoura os lábios, porque não está bebendo água. Mas foi no final, Jesus passou por tudo isso para nos mostrar que até mesmo no meio do deserto tem vitória de Deus para aquele que confia. Glória a Deus, aleluia! Ele passou por tudo isso para mostrar para nós hoje que até mesmo do deserto Deus está lá contemplando. E quando eu disse no final é mais gostoso, Jesus estava ali em todo o tempo no deserto. Eu posso ver pelos olhos da fé, ele olhava para um lado e para o outro, mas foi no final, a Bíblia nos diz, que os anjos veio e serviram a quem? A Jesus. Olha que tremendo, Deus. No final da provação, no final do deserto, o céu se abriu e homens vestidos de branco com a bandeja nas mãos ali, com alimento, com pão, com água, com comida ali para alimentar o seu físico e o seu espírito. Imagina só que mistério tremendo. Imagine, irmãos, os anjos ali com a bandeja descendo do céu e vindo em direção a Jesus, falando: come e bebe, porque você venceu no meio do deserto, você passou por isso, então é no final que está a vitória do povo de Deus. Creia e confie, você está num propósito, você está em uma marcha. Não é uma marcha, irmãos, para o outro lado, lá na China, no Japão. Você não está caminhando para Portugal, você não está caminhando para os Estados Unidos. A sua marcha é para o céu. Então é no final dessa caminhada que nós veremos a face do nosso Senhor. Então vale a pena sofrer, vale a pena caminhar, vale a pena chorar, vale a pena ser experimentado, vale a pena passar por provação, porque Jesus, irmãos, está nos aguardando lá na glória. O Senhor está reservando o nosso lugar lá. Quantos creem assim? É lá no final que está a nossa vitória. É lá no final, irmão. É no final de toda a peleja. É por isso que ele falou: aquele que vencer será
está vestido de vestes brancas. Ou seja, é no final da sua caminhada. Nós não sabemos quantos anos a gente vai viver aqui, não, irmãos. Mas só Jesus sabe. Eu mesmo já subi para o monte e falei: Jesus, me leva logo dessa festa. Quantas vezes eu já subi para o monte chorando, olhando para o céu, falei: Jesus, me leva logo. Mas um dia o Espírito Santo de Deus falou: ainda não é a hora. Oxalá se fosse Jesus arrebatasse todos nós hoje, acabasse tudo hoje. As pelejas da terra, as coisas que estão aí. Nós que servimos a Deus, nós queremos morar com o Senhor, porque a fadiga, o calor do dia, irmãos, está matando a fé de muitos. O sofrimento, as coisas dessa terra estão abafando a fé de muitos. Mas o Senhor, Ele sempre tem um escape para aquele que está no deserto, para aquele que tem passado por um momento difícil. Porque a maior alegria de Deus, irmãos, é ver a nossa vitória. Jesus nos aguarda lá no céu, por isso que Ele tem nos dado a vitória. É por isso que a cada etapa da nossa vida a gente cai, a gente tropeça, por muitas das vezes a gente chuta, até mesmo o espinho passa por cima, machuca o pé, vai sangrando, até mesmo vai arrastando, mas nós estamos lá. Nós não arreda ao pé de servir a Deus de maneira nenhuma, porque nós sabemos, irmãos, que é somente com Jesus que nós teremos a vitória. Nós sabemos que não é em outro lugar que nós teremos vitória, não. O deserto ensina a gente quanto eu aprendi, irmãos, com coisas que eu já passei. Chegou em momentos da minha vida que era só Jesus na causa. Muitos irmãos aqui já passou por momentos. Teve uma época na minha vida, eu procurava emprego para tudo enquanto é lado e não achava. Procurava daqui, procurava ali, gastava dinheiro de passagem, ia lá, ia cá e não achava nada. Aí um belo dia, eu estava com a entrevista para fazer, eu tinha colocado o relógio para despertar às 6 horas da manhã. E Deus me abriu uma visão, eu ainda dormindo. O Senhor me mostrava muitas portas na minha frente. Mas porém, aquelas portas ali estavam como se fosse de ouro, até brilhando, mas porém tudo fechado. Eu fui, levantei 6 horas da manhã e fui até a entrevista e não consegui nada. E assim foi durante um bom tempo, irmãos. Mas Jesus me ensinou tantas coisas entre meio àquilo que eu estava passando. Ia pregar fora, chegava, irmãos, colocava a minha Bíblia em cima da minha cama e chorava e pedia a Deus uma solução. Dobrava os meus joelhos e clamava a Jesus, pedindo a Deus uma resposta. E um belo dia Deus me abriu uma visão. Deus me mostrava, irmãos, eu chegando diante de uma gaveta do guarda-roupa lá em casa. E aí eu puxava a gaveta e no final daquela gaveta estava cheio de nota de 100. Quem crê que Deus fala com um homem na terra? Eu puxei o final daquela gaveta, estava cheio de nota de 100, era nota de 100. Deus me deu essa visão. No outro dia eu levantei e fui correndo. Puxei a gaveta, arranquei as roupas, tudo que estava no final da gaveta. Arranquei tudo que estava lá, porque o servo de Deus é assim, quando Deus mostra, irmãos, Ele confia. Arranquei as roupas, tudo no final da gaveta, irmãos, puxei daqui, puxei dali. Não achei nenhuma nota de 100. Mas sabe o que eu achei? Um extrato, que nem eu mesmo sabia que estava lá. E aquele extrato tinha uma quantia X, que eu tinha recebido de um acerto, numa época que eu trabalhava em outro lugar. E aí, irmãos, eu peguei aquele extrato e falei: quem dera se hoje tivesse isso na minha conta. E ali eu ouvi a voz do Espírito de Deus: faz 3 dias de jejum e oração, pega um voto e faz um propósito. Eu ouvi assim. Irmãos, eu peguei aquele voto, e no bolso tinha dinheiro para cumprir o voto. E ali eu fiz 3 dias de jejum e oração. No 3º dia eu juntei as pratinhas que tinha lá na minha caixinha, em cima da mesa. Fui juntando as pratinhas e deu a inteira da passagem. Corri lá na Caixa Econômica Federal. Entrei lá, irmãos, as pernas até tremeram. Falei: Jesus, o Senhor vai me dar a vitória porque o Senhor fala comigo.
As pernas estavam tremendo, irmãos. Eu puxei o cartão com a mão até assim. Eu vi o cartão lá, até fechei o olho. Eu digitei a senha primeiro e tampei a tela para ver. Aí o extrato saiu. Na hora que eu olhei o extrato, 0. A única coisa que tinha era os R$5 na minha. O 5 e o 0. R$5 na minha conta. Eu falei, não, Senhor. O Senhor me mostrou. De novo eu enviei o cartão. Extrato de novo. R$5. Eu fiquei calado, irmão. Sabe quando dá um banho de água fria? Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Sabe quando joga um banho de água fria na sua costela? Do alto da cabeça à planta dos pés. Mas eu não abri a minha boca. Eu peguei aquele extrato. Peguei o único R$5 para mim voltar para casa, para pagar a passagem. Entrei no ônibus, irmão. Sabe quando você parece estar andando na rua? Está como se fosse um grilo lá, gritando. Lá no final você não escuta ninguém falando, você não vê nada. Você está ali desligado. Eu voltei para casa desse dia. Mas como Deus, Ele mostrou, Ele é fiel para onde? Para cumprir a sua palavra. Por que eu estou contando isso aos irmãos? Porque há muitas pessoas, irmãos, que passam por dificuldade, por necessidade. Muitas pessoas aqui hoje podem estar sentadas aqui agora, podem estar passando por muitas das vezes a mesma coisa. Mas algo eu te digo, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? A mesma quantia que estava lá naquele extrato, Jesus, Ele me deu a vitória. Sabe o que aconteceu? A minha irmã está aí. Eu, sem abrir a minha boca e falar nada. Um certo dia, minha mãe chegou perto de mim e falou, vamos ali comigo. Ela foi comigo até no depósito e fez uma compra lá para mim de R$3.499. A minha mãe, sem eu abrir a minha boca e falar nada com ela. E no extrato, irmãos, havia um saldo de 3.100 e pouco. E o Espírito de Deus falou comigo, faz um propósito de 3 dias, que eram os 3.000 que estavam no extrato. E o voto, irmãos, eu guardei por um longo tempo, mas Jesus me deu a vitória. Assim que a porta abriu, Jesus, Ele me deu a vitória, eu cumpri o voto. Eu estou contando isso aqui hoje, porque Jesus, Ele é fiel. Eu não tinha um centavo, mas Jesus usou outro para me abençoar. É assim que Deus faz. É assim que Jesus faz. Então aí no deserto, irmãos, que a gente aprende tantas coisas. Se eu for parar a contar para os irmãos aqui, irmãos, é muita coisa que Jesus fez. A minha esposa está aí de prova, eu não tenho vergonha de falar, irmãos, porque o cristão que nunca passou dificuldade na vida, irmãos, um dia vai passar, porque é deserto de Deus. Um belo dia estava eu e a minha esposa. Eu não tenho vergonha de dizer isso, a minha esposa está aí de prova. A minha primeira filha nasceu pelo milagre de Deus. Nós não tínhamos condição de nada, mas Jesus preparou tudo. Um certo dia, irmãos, nós estávamos no nosso lar orando, clamando a Deus, até mesmo cuidando da obra de Deus. Em casa, as últimas coisas estavam acabando. Irmãos, eu digo aos irmãos que já havia extinguido tudo. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque quem serve a Deus não fica decepcionado. Em casa havia se extinguido tudo. E eu e a minha esposa, sem abrir a nossa boca, somente orando a Deus. Isso já tem muitos anos que aconteceu conosco. E ali nós clamando a Deus, irmãos. Chegou um irmão lá em casa. O irmão chegou do evangelismo. Eu vi no olho do irmão que ele estava com fome. Mas em casa não tinha nada para oferecer. A gente servindo a Deus crente, cuidando da obra de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus direção, a Deus enviar a provisão, sem pedir nada a ninguém, porque a nossa confiança está em Deus. Uma coisa eu digo aos irmãos, se Deus está conosco, irmãos, Deus Ele manda codorna do deserto. Deus Ele faz. Deus Ele faz para mostrar para a gente que Ele é conosco.
E hoje eu conto isso com alegria, irmãos, porque eu aprendi muito com Deus a respeito disso. Porque hoje eu sou abençoado por Deus. E aquele irmão estava ali e eu pude ver que aquele irmão estava com fome, mas não tinha nada para oferecer para ele. Daí, irmão, sabe o que aconteceu? Quem serve a Deus não fica o quê? Desamparado. Quem serve ao Senhor, irmãos, nunca fica desamparado. No outro dia, o Senhor ele enviou a provisão no meu lar. Deus enviou uma pessoa de longe para abençoar a mim e a minha esposa, para a glória de Deus. Então eu digo a todos os irmãos, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque se Deus ele permite a gente passar por um processo, é para nos ensinar, é para nos amassar, é para nos moldar, irmãos, para quê? Para a nossa fé nunca desfalecer. Como ele era com Israel no deserto, mostrando para o povo que ele estava provendo para o povo, assim é conosco aqui no século 21. Assim é com cada um de nós, irmãos. Deus ele sempre prova, mas ele aprova. Ele sempre envia o recurso para a gente passar por cima. O vento pode estar soprando, mas confie em Deus. Eu não sei porque Deus tocou no meu coração para me contar isso aqui nessa noite de hoje. Eu acho que eu nunca contei isso aqui para os irmãos. Mas um modo eu digo para os irmãos, o que é de Deus nunca torna vazio. Então guarde esta palavra na tábua do seu coração. Sirva a Deus com alegria, no momento da bonança, no momento da escassez, mas sirva a Deus com alegria, porque Jesus ele é fiel, Jesus ele é bom. Jesus é bom. Servir a Deus no momento, irmãos, da abundância é fácil, mas servir a Deus no deserto, irmãos, é isso que Deus quer. É no deserto que Deus quer. Crente que passou pelo deserto, irmãos, é pessoa forte, é pessoa experimentada, é pessoa que nunca abandonou a sua fé. Todos que já passou pelo deserto, eu desconheço todos que eu já vi até hoje, que já me contou que passou para o deserto, está firme na presença de Deus, está de pé glorificando a Deus. Os anos estão se passando, mas a pessoa está lá glorificando o nome do Senhor. Então continua nessa marcha, porque Jesus breve vem para nos buscar. Continua nessa batalha, porque Jesus breve vem para nos retirar dessa terra. Continue marchando com Deus, continue operando a fé que Deus colocou no seu coração, porque Jesus ele é contigo nessa jornada. Quantos creem assim? Quantos creem que Jesus ele é contigo? Então glorifique o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu já conheci irmão que morou no monte, porque não tinha lugar para morar. 4 filhos pequenos. Ele me